Meus queridos irmãos, graça e paz em Cristo, espero que vocês estejam bem com seus familiares, com seus queridos, guardados pelo poder e pelo amor de Deus nesses tempos tão difíceis, não é? Nesses dias maus. Irmãos, vamos aqui dar sequência à nossa série, colocando o passado no seu devido lugar. Vamos falar do nosso passado? Alguém pode dizer assim: pastor, para com isso é um retrocesso, não vamos mais mexer no que já passou. Mas como nós vimos, se o passado não for tratado como Deus quer, o nosso presente é afetado, o nosso futuro abortado. Então nós precisamos sim olhar para trás, para aquilo que nós já tivemos no histórico da nossa vida, a nossa bagagem de vida, e tratar disso do modo de Deus, segundo o Evangelho, com os princípios da palavra do Senhor. Mas vamos cantar, irmãos? O cântico, o hino separado para hoje é o hino 153, Amparo Divino. Com tua mão segura bem a minha, pois eu tão frágil sou, ó Salvador. Com tua mão segura bem a minha, pois eu tão frágil sou, ó Salvador, que não me atrevo a dar jamais um passo sem teu amparo, Cristo meu Senhor. Tua mão segura bem a minha, e meu caminho alegre seguirei, mesmo onde as sombras caem mais escuras, teu rosto vendo, nada temerei. Transpor o rio que tu por mim vieste atravessar, com tua mão segura bem a minha, e sobre a morte eu hei de triunfar. Quando voltares lá dos céus descendo, segura bem a minha mão, Senhor, e meu Jesus, conduze-me contigo para onde eu posse teu eterno amor. A segunda estrofe, irmãos, diz assim: com tua mão segura bem a minha, e meu caminho alegre seguirei, mesmo onde as sombras caem mais escuras, teu rosto vendo, nada temerei. Vamos orar? Querido Deus, obrigado a Deus por esta promessa que nós cantamos, que vem da tua palavra, que mesmo onde as sombras caem mais escuras, quando nós vemos o teu rosto, nada tememos e podemos assim seguir alegres o nosso caminho. Muitas vezes, ó Deus, as questões do passado são como sombras escuras. Mas, ó Deus, obrigado, porque a tua luz em nossa vida faz toda a diferença. Nos ajuda, ó Deus, agora, quando vamos olhar para a tua palavra e falar sobre o passado, nos ajuda, Deus, a ajustar, ó Deus, a nossa mente aos princípios da tua palavra que liberta, palavra que renova. Esta é a nossa oração e nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Vamos então agora ler um versículo da carta aos Gálatas, capítulo 6,
o versículo 7, carta aos Gálatas, capítulo 6, o versículo 7, o versículo básico, o texto básico da nossa meditação nesta noite. Nós continuamos então com o nosso tema, colocando o passado no seu devido lugar, e hoje vamos, irmãos, analisar pela terceira vez a questão do passado como inimigo. Não é? A terceira parte deste subtítulo, o passado como inimigo, com base em Gálatas 6, versículo 7, a princípio. Depois vamos usar outros versículos bíblicos. Gálatas 6, 7 nos diz assim: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Irmãos, eu tenho uma cicatriz que me acompanha já faz bastante tempo, muito tempo mesmo. Foi fruto de uma pedrada que eu levei quando eu devia ter ali uns 5, 6 anos. Até hoje eu lembro do exato momento em que eu fui atingido, né? Me lembro do sangue escorrendo, me lembro que abri a boca em choro, imagine. Toda vez que então, ou desde então, eu olho no espelho, eu me lembro que algo ali de desagradável aconteceu. Eu passo a mão na testa toda vez que eu faço isso, aquele momento vem à tona. E isso é curioso, não é? Porque uma pedrada levada há décadas, que produz uma marca duradoura, evidente, não apenas aqui na nossa comissão de frente, não é, irmãos? Mas uma marca nos sentimentos, nas memórias. Você também deve ter, assim, algumas características físicas, algumas cicatrizes cirúrgicas, quem sabe, algumas marcas de nascença, sinais de algum hematoma. E o interessante é que isso é parte de quem você é. Muitas vezes as pessoas nos reconhecem por causa desses sinais. Você não seria quem é hoje sem isso. Esses sinais nos caracterizam. O seu passado, falando agora especificamente do nosso tema, da mesma forma que essas marcas, o seu passado age também da mesma forma que esses sinais. Há uma marca sempre presente na sua vida. O passado é um companheiro silencioso que te acompanha onde quer que você vá. E como nós temos estudado nessa série, irmãos, o passado pode ser nosso amigo, mas o passado também pode ser o nosso grande inimigo. Nós já analisamos aqui algumas situações que trabalham contra nós, né? Fazendo com que o nosso passado impeça o nosso crescimento em Cristo, tire a nossa alegria na presença de Deus de várias maneiras. Nós falamos sobre questões não respondidas, sobre feridas não tratadas e falamos também sobre problemas não resolvidos biblicamente falando. Hoje nós veremos mais algumas maneiras pelas quais o passado pode ser, então, o nosso grande adversário. E ao fazermos isso, irmãos, eu peço a cada um dos irmãos que investigue intimamente, sinceramente, quais destas circunstâncias têm afetado hoje, negativamente, o seu presente, têm afetado a sua vida ainda hoje. Em primeiro lugar, irmãos, nós podemos falar que o que coopera para que o passado seja um dos nossos piores inimigos são as nossas escolhas erradas. Você já escolheu de forma equivocada? Se você já viveu um pouquinho, que seja, isso faz parte da sua vida. Escolhas erradas. O passado inclui tanto o sofrer como o pecar, não é? Tanto aquilo que nós colhemos ou acumulamos como fruto da ação de outras pessoas, mas também o resultado de nossas próprias ações erradas, equivocadas. Eventos não tratados de quaisquer destas duas categorias podem ter um efeito nocivo, irmãos. É por isso que nós estamos falando de escolhas insensatas, escolhas erradas.
O texto que nós lemos na carta aos Gálatas ressalta a natureza cumulativa da vida, né? Como faz toda a Bíblia, não é apenas aqui na carta aos Gálatas. Mas esse versículo fala disso de uma forma muito aberta, clara. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. A lição para nós é que as escolhas que você faz hoje se tornam parte de quem você é. E elas tornam-se parte do seu DNA espiritual. Então, se você não quer colher, não plante. É simples assim e é profundo assim. Um exemplo claro disso é o alerta do apóstolo Paulo aos Coríntios sobre os efeitos do pecado na área sexual. Ele diz assim: não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. 1 Coríntios 6. Irmãos, o ponto de Paulo aqui é expor a sua vida a certo comportamento, inicia um ciclo de hábitos que é, na maioria das vezes, muito difícil de quebrar. E esse ciclo de hábitos não satisfaz, porque são escolhas erradas, tomadas lá atrás. E essas escolhas erradas, tomadas lá atrás, ainda assombram hoje a nossa vida, fazendo com que o passado seja um oponente nosso, forte adversário nosso, um inimigo vigoroso. Portanto, a consequência para o nosso presente é clara: nem sequer comece. Se você na sua vida tem a oportunidade de fazer isso, faça. Ou seja, nem dê o start a muitas coisas, nem sequer comece. Se você nunca lidou com pornografia, não comece. Se você nunca se drogou, não comece. Se você nunca se embebedou, não dê o primeiro passo. Se você nunca blasfemou, não comece, assim por diante. E lembre-se, se você não quer colher, então não plante. É a lei da semeadura ao contrário, né? Porque, como diz o texto sagrado, o que você semear, você ceifará. A mentira do diabo, irmãos, é esta: que você pode fazer certas coisas hoje, pode, sem nenhum problema, e à medida que o tempo passar, isso não vai te atingir, não vai voltar contra você, isso não vai te machucar. É mentira. Isso é mentira. Isso não é verdadeiro. É mentira do diabo, é mentira de Satanás. Mas fica aí a pergunta: e se você já começou? E se você já deu o primeiro passo? E se você já deu o start, já escolheu errado, fez já escolhas erradas na sua caminhada até hoje? Pastor, eu já escolhi mal, o que é que eu faço? Como é que eu ajo hoje? Bem, você tem em si mesmo o testemunho de que é errado pensar que o passado não é nada, né? Escolhas tortas entortam a nossa vida. Então agora você tem um verdadeiro ministério, o de aconselhar outras pessoas e dizer: não vá por aqui, porque eu fui, e a consequência é danosa. Agora, a gente precisa dizer aqui, colocar aqui a redenção que o Evangelho traz, não é? É a dizer que a mudança é possível, sim. Pode ser dolorosa, ainda que você já tenha feito escolhas erradas. A mudança pode ser lenta, pode te causar dor, te trazer sofrimento, mas o fruto das escolhas erradas também traz isso, e de uma forma ainda maior. Então, a mudança é possível sim, se a partir de agora você tomar decisões acertadas. Ou seja, se a partir de agora as suas escolhas forem tomadas com a sabedoria de Deus. Não adianta ficar lamentando as escolhas erradas até aqui tomadas, sem que isso aconteça. Não, a partir de hoje eu vou buscar a Deus, vou consultar a Deus, vou pedir a sabedoria de Deus para a minha vida, para escolher de forma acertada. E se isso acontecer, irmãos, Deus pode redimir as nossas escolhas do passado. Algumas consequências podem até permanecer, mas Deus intervém.
Escolhas erradas podem fazer com que o nosso passado seja, então, o nosso grande inimigo. Isso precisa ser tratado como Deus quer. Agora, irmãos, um outro conjunto de situações que coopera para que o passado jogue contra nós são os pecados não confessados. Via de regra, nós não queremos pensar a respeito do passado, e você sabe por quê? Porque nós não queremos ser lembrados das nossas falhas, dos nossos pecados. Ninguém gosta de ser lembrado de que pecou. E essa é uma postura totalmente contrária à que Salomão recomendou no livro de Provérbios. E olha que Salomão teve muitas escolhas erradas e cometeu muitos pecados. E por um tempo não os confessou. Mas ele, depois de um momento, ele refletiu sobre isso. E em Provérbios 28:13, ele diz assim: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Irmãos, a recusa de enfrentar o nosso passado como nós devemos, do jeito de Deus, ou seja, com tristeza, quebrantamento, arrependimento, a recusa em agir assim é tão antiga quanto o jardim do Éden. Quando Adão foi confrontado por Deus sobre o seu pecado, ali em Gênesis 3:9-11, ele poderia ter simplesmente dito assim: é verdade, me rebelei contra o seu mandamento, eu pequei contra o Senhor, me perdoe, Pai. Mas ele não fez isso. Se tivesse feito, Adão teria limpado a sua consciência, o seu passado seria o seu aliado, na verdade, ele estaria em sintonia com Deus, o seu Criador. Mas, repito, Adão não fez isso. As palavras de Adão foram as seguintes, você se lembra bem, Gênesis 3:12. A mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Repare nessa afirmação. É como se Eva o tivesse jogado ao chão, né? Desse um golpe, né? Enfiado à força o fruto na boca dele, antes que ele pudesse fazer qualquer coisa. Adão estava ali usando da criatividade para o lado errado, né? A criatividade dada por Deus para encontrar uma maneira de evitar lidar com o seu pecado. Agora, Eva também não foi melhor que Adão, né? Porque ela disse assim: a serpente me enganou e eu comi. Esse momento histórico, irmãos, nos traz a lembrança de quantas vezes nós negamos o nosso passado, ou então culpamos os outros por nossas próprias falhas do passado. A questão é que isso se torna parte do nosso passado e pode continuar a nos ferir ainda hoje, enquanto não permanecer, ou melhor, enquanto permanecer como algo não resolvido, isso vai continuar ali a nos afetar negativamente. Encobrir as nossas transgressões não resolve nada. Jamais prosperaremos, jamais daremos passos para avançar em todas as áreas da vida, jamais seguiremos à frente, diz Salomão. A saída é confessar para obter misericórdia. Não é isso, exatamente isso, que Davi quis dizer quando escreveu o Salmo 32, irmãos? Enquanto calei os meus pecados, disse ele, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia. Por quê? Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Davi está testemunhando em alto e bom som do que ele mesmo havia experimentado, irmãos. Ele pecou, e por um tempo ele não confessou. E esse pecado encoberto, agasalhado, voltou-se contra ele. O seu passado se tornou seu inimigo. A mão de Deus pesava dia e noite sobre ele, ele afirma. Ele perdeu as forças na caminhada, é o que ele diz. Pecados não confessados fazem do nosso passado um grande adversário. E eu concluo perguntando a você se estas duas questões estão presentes na sua vida. Por conta de escolhas erradas e pecados não confessados, o seu passado tem sido um embaraço para você? Qual a solução? Confessar a Deus o seu pecado, pedir a Ele a sua graça e a partir de agora tomar decisões segundo a boa vontade de Deus, não é? A vontade de Deus para nós, vontade que é boa, perfeita e agradável. Pense nisso com seriedade e que Deus o abençoe
junto com os seus familiares. Um forte abraço, até a nossa próxima devocional, se assim Deus quiser.